Quando eu estou dando curso para pregadores, eu falo que o desafio maior de um pregador é quando ele começa a pronunciar as palavras iniciais da sua pregação. Porque o ambiente perfeito, músicas inspiradoras, os corações já estão esperando a mensagem. E a hora que o pregador quebra o silêncio, é determinante para o coração que vai ouvir a mensagem. Eu prego já tem mais de 22 anos. Todas as vezes que subo no púlpito, auditórios grandes, médios ou pequenos, sempre dá um calafrio. Porque é uma responsabilidade, alguém pode estar ouvindo o último sermão da vida. Então não há tempo a perder. É a palavra de Deus transformadora, que dá força às pessoas a caminhar na vida cristã, e também dá força a resolver os seus problemas pessoais. Esse é o significado do sermão. Mas antes eu quero fazer aqui pelo menos um agradecimento a um dos anciãos, o irmão Walter. Obrigado, irmão, por lembrar do irmão Enilton. Tinha mais de ano que eu não pregava aqui, eu estava com saudade. Eu recebi no início do mês a ligação. Quando ele me falou, eu fiquei emocionado, porque a gente tem um carinho especial por essa igreja. A gente congregou aqui 1 ano e 6 meses. Foram meses de momentos especiais, o junta-panelas, não é? As palestras que a gente passou aqui, de diversos temas. Então, que tive muitas oportunidades de desenvolver um pouquinho também do meu dom. E o irmão de volta até pediu para que eu reforçasse da programação especial que vai ter no próximo sábado, uma cerimônia batismal. Faça planos para você trazer amigos, para estarem aqui, para prestigiar essa programação. E também renovar os votos que vocês e nós fizemos no dia do nosso batismo. Então está aí, para que você coloque aí na sua agenda, próximo sábado, uma programação especial aqui, com pessoas descendo as águas batismais. Também não posso deixar de apresentar para vocês algumas pessoas que são especiais para mim, e que está comigo aqui nesta manhã. Eu vou falando o nome dessas pessoas, eles vão levantando bem rapidinho, para vocês conhecerem. Está ali minha mãe, por favor, mãe, levante para as pessoas conhecerem a senhora. Eu acho que alguns dos irmãos na época já viram ela aqui, né? Obrigado por sentar. Está também a irmã da Leiliane, a Elídia, e o esposo Milton, pode levantar. Eles são membros lá em Brasília, pessoas dedicadas. Ele é cantor, pregador, ela também é pregadora. É um casal missionário ali na região de Brasília. Está também meu filho, Enilton Filho, cantor, mora lá em Planalmira com a gente. Vocês podem convidar ele para pregar, para palestrar. De poucos pregadores que eu tenho a ousadia de indicar, não é porque é meu filho, porque conheço as pregações dele. Vocês podem procurar no canal Enilton Ribeiro, Enilton Filho, né? Pode procurar, tem palestras, sermões, dicas, é de suma importância. Você pode convidar ele para vir pregar aqui. Está também minha nora, cantou aí, a Maiara Ribeiro, que agora tem Ribeiro no nome. É baiana, está com a gente ali em Planalmira. E por último, tem uma pessoa que a gente já considera da família há muitos anos, que está conosco. É Carliane, eu queria que ela levantasse, por favor. Ela é uma grande palestrante, está terminando agora o curso de psicologia, mora aqui em Anápolis. Pode convidar ela para palestrar para jovens, para casais, pode chamar para pregar aqui na igreja. Estou falando porque eu conheço ela. E teve um rapaz, eu achei ele um pouquinho ousado. Ele me fez uma pergunta, ao vê-la com a minha esposa, falou: Enilton, aquela moça que está ao lado da tua esposa, sem aliança, era casada? Falei: não. Falei: por quê? Ele falou: nada. Pronto, não sei o que ele quer dizer, né? Então, vocês podem convidar a Carliane para estar com vocês aí nas programações especiais. Está concluindo o curso de psicologia, faz parte da equipe da Leiliane Rocha, psicóloga, que está no Instagram. Vocês vão conhecer o trabalho que elas fazem aí
na educação sexual e prevenção ao abuso sexual na área infantil. Mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Daniel capítulo 1, que o mais importante de tudo isso é a pregação, e você que veio para ouvir a mensagem. Irmãos, era mais ou menos o ano 605, antes da era cristã. Um rei muito ousado, o rei Nabucodonosor, entrou na terra santa em Israel, destruiu o templo, saqueou a cidade, matou muitas pessoas. E o costume daqueles reis que enfrentavam uma batalha dessa era levar alguns sobreviventes para o seu reino como prova de vitória. E não foi diferente naquela época. Levou uma massa para a Babilônia. E entre esses que foram de Israel para a Babilônia, foram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram escravos para a Babilônia. Há teólogos e comentaristas que dizem que dá cerca de 2.200 quilômetros da Babilônia, de Israel à Babilônia, 4 meses de viagem no sol escaldante, e indo para a Babilônia. O que passou na mente desses garotos, que perderam os pais, os líderes religiosos, perderam a igreja, a nação, seus amigos, os seus costumes? O que passava na mente desses jovens, quando estava sendo levado para uma terra pagã e estranha? Agora, quando chega na Babilônia, esse rei pediu para que os seus líderes escolhessem entre os mais jovens e mais bonitos dos escravos, para treiná-los nos eugarismos, no idioma, na crença, nos costumes da Babilônia, para cuidar das coisas do rei. Escolheram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles eram obrigados a aprender todos os costumes, entre esses também a comida que o rei se alimentava. É interessante notar que o rei pensava que seria um privilégio dar uma comida nobre para escravos. O rei e os seus subordinados pensavam o seguinte: esses garotos vão pular nessa comida como famintos. E agora observa o capítulo 1 e o verso 8, olha o que diz aí, irmãos. Capítulo 1, verso 8 do livro de Daniel. E Daniel assentou no seu coração, ele propôs no coração, outras traduções dizem assim, continuamente, não se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não comer desta comida. Daniel colocou no coração: não vamos comer, eu não vou comer dessa comida. Só para vocês compreender a magnitude dessa ação, Daniel estava correndo o risco de ser morto. Sabe quantos anos Daniel havia nessa época? Entre 12 a 17 anos. Daniel era um adolescente e já era fiel. A mensagem desta manhã tem como propósito apresentar para nós que vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena. Daniel colocou no seu coração: não vou me contaminar, nem vou tocar. Para um judeu, contaminava não era só comendo, era só tocando. Não vou nem sequer tocar nessa comida. Eu não vou falar do desafio, porque o sermão não é no capítulo 1. O sermão é no capítulo 6. Agora vai para o capítulo 6, por gentileza. Capítulo 6 já não é Nabucodonosor. Capítulo 6 já é rei Dario. Pelo o monarca, podemos saber a idade de Daniel agora.
Pela história, compreendemos que Dario assumiu seu trono, Daniel já era idoso, com 84 anos de idade. O que mais me chama a atenção, que Daniel foi fiel a Deus na juventude, e nós vamos ver a fidelidade desse ancião, de 84 anos de idade. Sabe por quê que eu fico emocionado? Porque fidelidade não tem com a idade. Fidelidade não tem com que lugar que você está morando. Fidelidade tem com caráter. Daniel foi formado um caráter fiel. E se eu fosse pregar sobre família, eu já tinha um sermão de família, só pelo caráter de Daniel, o caráter dos seus pais, e como seus pais o educou. Já tinha uma mensagem, mas observa agora capítulo 6 e o verso 1 diz assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes desse conta para que o reino não sofresse dano. O rei Dario começou muito bem, quis dividir as responsabilidades do seu reino. Vou chamar 123 homens. 120 vai cuidar do harém do reino, vai viajar, vai cuidar. Esses 120 homens são os presidentes, vão trazer os relatórios de tudo que estão acontecendo no meu reino. E vão agora passar para esses 3 príncipes. E esses príncipes terão acesso ao meu trono. E assim eu vou saber de tudo que está acontecendo. Desses 3 príncipes, um era o ancião Daniel, de 84 anos. Se você ler do capítulo 6 para trás, vocês vão compreender por que Daniel chegou nessa posição. E o próprio capítulo 6 vai nos apresentar isso. Agora preste atenção numa coisa. O verso 3 diz: Então o mesmo Daniel se destacou entre esses príncipes e presidentes, porque nele havia o quê? Um espírito excelente. E o rei pensava colocá-lo sobre todo o reino. Irmãos, Daniel era um homem tão dedicado, tão dado às suas responsabilidades, que quando Daniel pegou a responsabilidade de príncipe, líder dos presidentes, Daniel se destacou entre esses. Aqui é a primeira lição para nós do século 21. Nós, como representantes de Deus, como servos de Deus numa Babilônia que está chegando ao final, que é esse mundo. Meus amados, precisamos ser cabeças e não caudas. Precisamos nos destacar diante da sociedade, sendo os melhores pais, os melhores filhos, os melhores empresários, os melhores alunos, os melhores professores, porque o mundo espera de nós esse destaque. É isso. Daniel se destacou porque era excelente. Mas aí, o camarada acorda às 7 da madrugada, né? O camarada quer colar na prova, quer fraudar no concurso público. Isso é excelência? Depois está rastejando igual serpente no chão, e vendo as pessoas prosperando, e fica ainda criticando quem está prosperando. Sabe o que eles dizem? Daniel teve sorte.
Eu fico até com pena quando alguém fala, fulano teve sorte. Sorte é você ganhar na Mega Sena sem jogar. Porque se você ganhar, não é sorte, porque você já fez sua parte. Então, irmãos, Daniel se destacou porque era excelente. Ele não era bom. Ele era excelente. E está melhor do que bom. Compreendeu? Agora, deixa eu preparar você para o seu sucesso. Deixa eu falar algo que todas as pessoas excelentes, todas as pessoas que se destacam, enfrentam. Oposição. Olha o verso 4. Então, os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra este Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião, ou culpa alguma, porque ele era o quê? Vamos ler de novo? Porque ele era fiel. Então, irmãos, quando Daniel se destacou, o ciúme dos incompetentes, dos fracassados, começou a arranhar os seus corações. Esse homem vai virar rei daqui a um tempo. Ou então esse homem vai virar o primeiro-ministro de Estado. Ele não pode passar por isso. Ele não é daqui. Mas nós que teríamos esse cargo. Ele sabia que corpo a corpo não podia com Daniel, porque Daniel era um homem de Deus. Porque Daniel cumpria com as suas responsabilidades, porque Daniel era excelente. Aí eles pensaram o seguinte: não vai funcionar. Vamos vamos fazer um plano. Vamos planejar alguma coisa para pegar esse homem. Oposição sempre existiu, sempre existirá em todos os lugares. Se você não quiser oposição, não se destaque. Fique fracassado. Permaneça nas notas baixas da escola. Permaneça no cargo mais baixo da empresa que você trabalha. Tem problema não. Aí você não vai arrumar oposição. Mas quando você sai daquela função mais inferior na empresa e passa para a segunda função, aí você já encontra as oposições. Isso é em todos os lugares, meus amados. Jesus enfrentou oposição entre os discípulos. Eram 12, 2 arrumou problema ali, Pedro depois reconciliou, mas era um problema. Judas. Então, irmãos, Jesus enfrentou quase 20% dos seus discípulos de oposição. Agora, aí vem os opositores querendo encontrar problema em Daniel. Toda vez que alguém fala de você, é porque você está destacando. Na escola vai falar que você é o queridinho do professor. Na empresa, eu vou usar o palavreado popular, é o puxa-saco. Você, na igreja, vai falar que você quer salvar todo mundo, quer mandar na igreja. É só você se destacar numa área, sempre tem alguém criticando você. Sempre é assim. E sabe de uma coisa? Raramente fala para você. Sabe por que eles falam pelas costas? Porque você está na frente. Se você não estivesse na frente, falaria não. Mas como você está na frente, falam pelas costas. São tão maus que não dá nem a oportunidade para você se explicar. Fala pelas costas. E quando você chama para um papo para se explicar, eu não falei isso. Foi ou não? Foi ou não? Agora, irmãos, o que me acha interessante é que, no verso 5 diz assim: então, estes homens, quem os príncipes e presidentes, disseram. Isso aqui é emocionante, porque quem diz isso são os inimigos de Daniel.
Os inimigos de Daniel reconheceram a característica fundamental do cristão. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Esses homens vasculharam a vida de Daniel toda. Eu imagino esses fofoqueiros, fracassados, derrotados, invejosos, acessando o Facebook de Daniel. Eu pego. Eu imagino esses camaradas dando soma alta de dinheiro para ter acesso à senha do e-mail de Daniel. Esses homens olhando os status do WhatsApp de Daniel, pertencendo aos grupos que Daniel pertencia, só para descobrir uma falha para detoná-lo. Sabe o que aconteceu? Não encontraram nada. E quem falou foram os próprios inimigos. Eu me pergunto, irmãos, se vocês tivessem acesso às minhas redes sociais, se vocês tivessem acesso ao meu WhatsApp, às minhas conversas, se vocês tivessem acesso aos meus e-mails, será que seria como o de Daniel? Se eu tivesse acesso ao que você assiste nas madrugadas, o que você conversa nos seus grupos, o que você fala no dia a dia, os seus planos, projetos, o que eu iria descobrir? Os inimigos de Daniel não descobriram nada. Era o típico de político que precisávamos para governar o país. Nada. E alguns querem dizer: mas Daniel era governador, né? Mas Daniel era excelente. Daniel era diferente. Daniel era um homem de Deus. Os inimigos, opositores não encontraram nada. Se eu puder olhar a sua vida e não encontrar nada, eu falo: você serve, vai candidatar. Essa é a Bíblia, irmãos. Não tem por onde fugir. É a realidade. Se você pudesse ficar 24 horas invisível, o que você faria? Viu o tanque é complicado? Você pode fazer de tudo, entrar em qualquer lugar, ninguém vai te ver. O que você faria? Oba, agora tenho oportunidade para fazer o que eu quero. O homem invisível, 24 horas de um dia. Esses homens viram que Daniel tinha um comportamento como se fosse um homem invisível, mas não encontraram nada. E vocês acham que terminou por aí? E vocês acham que esses homens ficaram quietos? Eles pensaram: não, que nós precisamos destruir esse cara, ele é uma ameaça. Só que nós precisamos maquinar algo para pegá-lo na lei do seu Deus, porque na lei da Babilônia não encontramos nada. Irmãos, Daniel é levantado na Bíblia, Daniel, José, como um dos homens mais íntegros da Bíblia, como Jesus. Aí você cai para trás, mas que é isso, irmão Nilton? Está querendo comparar esses homens com Jesus? Cadê o defeito deles? Ou eles omitiram os defeitos? Porque os inimigos não viram nada. Vocês querem melhor fiscal do que um inimigo? E eles maquinaram. Olha o verso 6. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhes assim: ó rei Dario, vive eternamente. Até se a gente lê a Bíblia, passando por cima e não vai percebendo as coisas, né? E quando a gente vê um sermão expositivo, a gente vai mastigando, e vai percebendo, e vai vendo o tanto que eles foram maus, maquiavélicos, covardes. Eles usaram uma astúcia, uma tática, uma técnica diabólica para atacar o rei. Sabe qual é? Bajular.
Vai no dicionário para você ver o que é bajula. É falso elogio, lisonja. Eu fico preocupado quando alguém às vezes chega na frente da igreja e fala: irmãos, eu estou lisonjeado de poder pregar para você nesta manhã. Ele está falando assim: eu estou bajulado por vocês. Ele não compreendeu o significado da palavra lisonja. A palavra lisonja é bajula. O que é bajula? Falso elogio. É o caminho que os incompetentes trilham para conseguir seus benefícios. Vocês já perceberam em órgãos públicos como é que estão de bajuladores? Já perceberam? Quando o líder político sai, acabou tudo. Tudo bajula. Tudo bajula. Fica lá o dia inteiro, tomando cafezinho, chazinho, aquela papa, aquela conversa, e o zum, 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 só bajula. Então eles tocaram no ponto fraco de um homem. Homem que eu falo é o ser humano. Qual ser humano que não gosta de elogio? Termina o sermão, aí alguém fala: nossa, irmão, você pregou. A tendência do pregador é criar asas, e já querer ir para o céu antes da hora. O ser humano não aguenta elogio. Então esses homens começaram a bajular o rei, falso elogio, e embebecer o rei. Irmãos, um falso elogio é como bebida alcoólica. Cega o raciocínio e faz com que você age, fala e pensa e assine sem perceber um decreto equivocado. É só isso. Cuidado quando alguém elogiar você. Muito cuidado. Porque, irmãos, eu falo, e é até estranho eu dizer, ninguém vai para o inferno porque alguém criticou você. Você não vai para o inferno porque alguém lhe criticou. Ou seja, você não vai perder a salvação porque eu critiquei você. Eu posso estar em jogo. Mas você pode correr o risco de perder a salvação se eu lhe elogiar você. Ou seja, para quem recebe, o elogio pode ser muito mais prejudicial do que a crítica. Porque a crítica vai me fazer raciocinar. Mesmo que a crítica venha doer, mesmo que a crítica fere o seu ego, o seu coração, mas ela pode fazer você raciocinar. E o elogio faz você ficar cego e se sentir superior às pessoas. E foi isso que falou para o rei. Olha o verso de novo, irmãos. Olha o que eles falaram assim, o verso 6. Então, eles disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Nós não vamos ler o verso 7 até o verso 8. O que eles fizeram? Agora ele querendo colocar o rei Dario como Deus. Olha a posição que esses homens querem colocar o rei Dario como Deus. Querendo colocar ele num trono acima do que ele já estava. E o rei Dario poderia pensar: uai, quer dizer que existe outro trono mais poderoso do que esse? Claro! Ei, você quer viver com o sentimento de Deus? Você quer saber o que Deus sente? Deus tem adoração de todos. Por que você não baixa um decreto para 30 dias só? Só 30 dias, para ninguém adorar outro Deus, a não ser a ti, e não fazer petição a nenhuma outra pessoa, a não ser a você. Aí o que Dario pensou? Você está brincando? Não, isso é muito bom, hein? Todo mundo meus pés? Mas maravilhoso. Dario nem pensou duas vezes e fez um decreto. O decreto dizia mais ou menos assim: qualquer pessoa no meu reino que fizer uma oração, uma petição, a não ser a mim, durante 30 dias será jogado na cova dos leões. Esse rei ficou tão emocionado, tão
embebecido pela proposta, pela bajula, que não pensou em Daniel. E ele sabia que era Daniel. Daniel chegou perto do trono dele justamente pela característica de fiel. Irmãos, só há 2 caminhos para o sucesso. O primeiro é através da competência, de muito estudo, de muita gestão, de ver o sol sair todos os dias. Eu digo que um homem e uma mulher de sucesso sempre vê o sol sair. Sempre vê. Aquele camarada que tá acordando 10 horas da tarde, né, que é da madrugada, orienta a sua filha a procurar outro. Aquela menina que está lá, orienta a procurar outra. Porque tem que ver o sol nascer. Porque se o sol não é excelência. Esse é o primeiro caminho do sucesso. E o segundo é pisando nas pessoas. Usando as pessoas sem valorizar. Bajulando. Querendo estar debaixo da migalha do rei. O rei está lá e até papinha. E pisando, aí o rei falou, olha aquele ali. Não, se for preciso aquele ali, eu vou trair ele. Se for para tu estar bem. São esses 2 caminhos. Na realidade, o outro você pode conseguir algumas coisas, mas não é sucesso. Não é sucesso. E Daniel foi um grande homem na Babilônia, porque era fiel primeiro a Deus e os seus líderes. Seja cumpridor das suas responsabilidades onde você trabalha. Se não tiver bom para você, peça conta. Mas se for para ficar, seja excelente. Seja excelente. Se você acha que a carga tributária está muito alta, vá estudar sobre carga tributária e a use a seu favor. Mas não sonegue. Porque existe maneiras de usar a carga tributária ao favor do empresário e cumprir a lei. Ou então muda de atividade, vai para outra atividade que a carga tributária é menor. Mas seja excelente como empresário. Isso é sucesso. E agora, o rei assinou o decreto. Nem pensou em Daniel. Sabe o que aconteceu no verso 10? Observe o verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, lá no apartamento de Daniel, no seu quarto, havia janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha, irmãos, aqui eu já aprendo tantas coisas. Primeiro ponto, quando Daniel descobriu a assinatura da lei, Daniel foi para o quarto, e lá no quarto de Daniel havia janelas que davam para a banda de Jerusalém. Irmãos, Daniel abriu aquela janela, olhou para o piso e falou, aqui é Babilônia. Lá é Terra Santa. Daniel prefigurando a eternidade. Daniel pensou o seguinte, aqui é uma terra pagã, mas ali é a terra da liberdade. Irmãos, Daniel olhou e depositou as suas esperanças, depois da assinatura, na terra da esperança. Quando as circunstâncias apertar a sua vida, olhe para a promessa da nova terra. Quando você for tentado a fraudar o governo, a roubar o tempo do seu patrão, a mentir, a colar na prova, a fazer as coisas comuns desta Babilônia, olhe para a eternidade. Eu e você não fomos criados para viver aqui eternamente. Irmãos, aqui uma passagem para a eternidade. Daniel olhou e pensou, eu tenho a esperança na terra da liberdade, na Jerusalém,
Aonde eu podia brincar com meus amigos quando criança, mas eu fui privado. Aonde eu poderia ficar com meus pais, eu fui privado. Aonde eu tinha o templo para ir 3 vezes ao dia, mas eu fui privado disso. Mas eu não vou deixar essas esperanças, mesmo na terra pagã. E ele se punha 3 vezes ao dia e orava. Era a hora que eles aprenderam a orar lá no templo. E diz o texto aqui, irmãos, o finalzinho do verso 10 diz que Daniel fez como fazia antes. Aqui já mostra que Daniel era um homem de oração. Daniel não passou a orar para provocar o rei. Daniel, assim como não passou a orar para provocar o rei, também não deixou de orar, porque era um princípio. Porque quem é de oração na bonança, será de oração na crise. E quem é de oração na crise, será de oração na bonança também. É um princípio. E aí, vocês acham que aqueles homens ficaram calados? Claro que não. Olha o verso 11. Então, aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando a Deus diante de Deus. Irmãos, aqueles homens fizeram uma comissão de fofoqueiros. Foram e pegaram Daniel no fraco. Eles sabiam que Daniel ia continuar orando. O problema não estava no comportamento de Daniel. O problema estava na lei que o rei assinou. Quando eles pegaram Daniel orando, eles foram denunciar para o rei Dario a Daniel. O mundo olha para mim, para você. Nós somos, irmãos, a carta aberta para o mundo que não tem Bíblia para ler. O mundo espera de nós uma vida íntegra, cumprindo os princípios. Quando você falhar por algum motivo, eles vão criticar você. Porque eles querem criticar você, não pelo que você falhou, mas para denigrir a imagem de Deus, através das suas atitudes. O inimigo é nervoso, invejoso e derrotado do que Deus pode fazer na nossa vida. Ele quer destruir a imagem de Deus na vida das pessoas. Aí quando ele vê o Enilton falhou, aí ele fala para outras pessoas, o Enilton não era o pregador, Enilton não era o cantor, não era o líder da igreja, ele falhou, então não compensa servir esse Deus. O inimigo quer agredir a Deus com o nosso comportamento. E aí, pegaram Daniel, e presta atenção, irmãos, quando essas pessoas vê algo em nós de errado, sai criticando a gente. Olha o que eles fizeram agora. O verso 21, desculpa, irmãos, o verso 16. Então o rei ordenou, é a sequência, o verso 12 fala que ele esteve na frente do rei, e eles chegaram ali, irmãos, se você ler do verso 12 até o verso 15, vocês vão compreender que esses homens chegaram para o rei e falaram, olha, tem um cara que não lhe obedece. Eles tramaram uma cena, são covardes. Eles chegaram e falaram, tem um homem aí que não te obedece. O rei enfureceu, quem é o cara? Quem é o cara que não obedece à lei dos medos e persas? Quem é o cara? É Daniel. Não. Irmãos, Daniel era amigo do rei. O poder da bajula foi tão forte que o rei esqueceu do seu amigo. Ele poderia ter pensado, escuta, se eu assinar um decreto, e Daniel, vai liberar Daniel? Ele nem perguntou. Quem é o cara? Daniel. Não. E agora? E esses homens foram tão covardes, esses homens lembraram o rei, e a lei dos medos e persas não muda. Não muda. Leia para vocês verem, do verso 12 ao verso 15, e a lei dos medos e persas não pode mudar. O rei não tinha poder para mudar uma lei dele. Pobre coitado de Daniel na cova dos leões. Agora, irmãos, verso 16, vamos chegar ao final, senão a gente falava versículo por versículo. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel.
e o lançasse na cova dos leões. E falou ao rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, livrará. Eu não posso, mas Ele pode. O teu Deus vai te livrar, Daniel. Eu sei que você serve Ele. Tudo que você conquistou aqui, o teu respeito, a tua dignidade, tua posição, veio de fidelidade a Deus, Ele vai lhe ajudar a vencer. Irmãos, o rei passou a crer no Deus de Daniel, um rei pagão. Pela fidelidade de Daniel, o rei passou a crer nesse Deus. Você já percebeu o que está em jogo da nossa fidelidade a Deus? Existe um estudo bíblico mais poderoso do que isso, irmãos? Existe um sermão mais poderoso do que esse? E Daniel calado o tempo todo, isso é que me impressiona nessa história. Em momento nenhum, Daniel abriu a boca para se defender. Aqui, irmãos, o verso 17, e foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o anel, e com o selo e com o anel dos medos, dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Eu não vou falar de selo, que não vai importar, porque que isso tudo aqui, não é o detalhe. Mas o rei quis garantir que foi fiel à lei, não mudou. E que Deus seria mais poderoso do que ele, se caso ele violasse o selo. Então o rei pensou o seguinte, eu vou deixar intacto, para que fique provado que Deus é muito maior do que a Babilônia. E não mexeu. Agora, você sabe, irmãos, quem estava agoniado nessa história? O rei. Sabe quem estava dormindo nessa história? Daniel. Você consegue compreender alguém conseguir dormir em meio aos leões famintos? A atitude de não se desesperar em meio aos problemas não é de incompetência e fracassado, é certeza que Deus está com você. Aqueles que querem achar que desespero é atitude para resolver problema, é prova que está sem Deus. Porque quem tem Deus enfrenta os problemas, claro, as oposições sim, mas tem equilíbrio para resolver esses problemas. E Daniel dormia. Quer ver como é que ficou o rei? Olha aí para vocês verem agora, o verso 18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, e passou a noite em jejum. Não deixou trazer à sua presença instrumentos musicais. E fugiu dele o quê? Vocês entenderam aí? Daniel dormindo e o rei agoniado. O rei, irmãos, no palácio, com todos os seguranças, com todas as regalias, eles tinham o costume de levar os tocadores para tocar aquelas músicas suaves, para trazer o sono. Quando falaram assim, rei, o senhor gostaria de um instrumento musicais? Não, deixe para lá. O senhor gostaria da comida? Deixe para lá. E aquele rei parecendo um leão enjaulado, agoniado. Eu imagino que foi a maior noite de Dario. Quer saber o que é uma noite? Fique no velório, do começo ao fim, até o sol sair. Aí você sabe o que é uma noite. E rei Dario agoniado. Agoniado, você sabe por quê? Porque a consciência de uma pessoa errada é o maior castigo que ele possa carregar na vida. Uma pessoa em falta carrega na sua mente, você não presta, você traiu teu amigo, você fraudou isso, você mentiu, você é um médico, mas fraudou as provas, rapaz. Você é um empresário aí, mas também frauda o governo, explora seus funcionários, por isso que não tem sono, rapaz.
consciência pesada fica martelando, as pessoas não comem, não conseguem dormir, aí tomam medicamentos para dormir, não resolvem. Consciência pesada. Era o rei nesta noite. Irmãos, essa noite foram 12 horas de longas trevas na mente do rei. Eu estou pregando nesta manhã que alguém está passando por uma consciência pesada. Você fez alguma coisa que você entende que tem que corrigir. Você sabe que precisa retroceder, pedir perdão, consertar as coisas. Não há nada maior do que o perdão. Eu não vou pregar sobre o perdão, porque esse não é o objetivo. Mas entenda, o perdão beneficia mais quem perdoa do que quem oferece o perdão. Aquela pessoa que fez algo com você, talvez nem se lembra, mas você que está sofrendo. Aí você pensa, mas eu sou inocente, peça perdão. E você olha, mas eu que sou o culpado, peça perdão. E por que o rei Dario não foi lá na cova dos leões e ficou gritando, Daniel, me perdoa, me perdoa? Porque ele tinha que descer do pedestal de rei, ele tinha que descer do trono. Para pedir perdão e resolver os problemas, a gente tem que descer do salto alto. Tem que se colocar na mesma altura da pessoa que ofendemos. E não é uma tarefa fácil. Imagina um patrão pedir perdão para o funcionário, porque foi duro com ele. Imagina um pai ou uma mãe pedir perdão para o filho, porque disciplinou o filho, porque fez algo com o filho. Essa é a atitude do verdadeiro perdão. Quer saber o resto da história? Claro, você já conhece. Claro, você lê Bíblia, você já sabe. Mas não é bom rever? Vamos ver o outro lado da moeda. Agora, observe, irmãos. Verso 19. E pela manhã cedo se levantou o rei, e foi com pressa à cova dos leões. Por quê, irmãos? Porque a lei dizia que tinha que passar uma noite. Aquele que passasse a noite, os leões no começo, estava livre. Estava livre da sentença. Uau! Show de bola! O rei falou assim, o sol saiu. Agora só falta um milagre, porque o primeiro já aconteceu, o sol já saiu, porque eu pensei que o sol não ia sair mais. Quando ele foi correndo na cova dos leões, olha o verso seguinte, o verso 20. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Daniel. E falou o rei e disse, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, podido livrar-te da cova dos leões? Daniel, será que Deus conseguiu? Olha o verso 21, irmãos, aqui Daniel abriu a boca. Isso aqui é de arrepiar, irmãos. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. Irmãos, isso é emocionante, irmãos, porque Deus livrou Daniel por ter sido fiel. Fiel a uma lei contra os princípios, mas Daniel foi fiel a Deus. Fiel mesmo nas circunstâncias de morte, Daniel foi fiel. Agora, quer ver Daniel agora se defender? Olha que lindo. O meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também diante de ti. Eu fico emocionado, por que Daniel não abriu a boca para se defender? Na hora do julgamento, na hora de jogar na cova dos leões, rei, por favor, Senhor, sabe por quê? Porque pessoas inocentes não precisa sair apressado e desesperado para se defender. As circunstâncias provam a seu favor. E eu aprendo, irmãos, que o mundo tem aí mais ou menos 6.000 anos de pecado. E as pessoas perguntam, por que Deus não destruiu Satanás? Por que Deus não destruiu Satanás no céu? Por que Deus não destrói Satanás agora? E porque Deus está em silêncio? Por quê? Porque havia uma acusação que Deus era mau, que Satanás era bom.
e houve uma guerra no céu, Satanás foi expulso do céu, e cumpriu o que Satanás falou, que se deixasse de adorar a Deus, iria ser expulso, e foi mesmo. Se Deus eliminasse Satanás lá no céu, sabe o que ia acontecer? O universo inteiro ia ter dúvida se Deus era bom ou se era de fato mau. Deus deixou 6.000 anos em silêncio, para que o tempo encarregasse de provar que Deus é bom e que Satanás é mau. Você tem dúvida que Deus é bom? Claro que não. Mas se Deus matar Satanás lá no céu, eu e você possivelmente carregaríamos essa dúvida. O silêncio de Deus é a maior prova a seu favor. O silêncio de Daniel foi a maior prova a seu favor. Não saia desesperado, perdendo a cabeça, querendo quebrar tudo para se defender. Calma. Calma. Os professores estão aí maquinando para derrubar você. Calma. Calma. Você vai ser promovido lá na empresa. Os incompetentes, covardes, fracassados estão querendo derrubar você. Calma. Ei. Calma. Daniel falou abertamente: Senhor, eu não tenho culpa nenhuma, Senhor. Falou para o rei. E agora, irmãos, olha como finaliza aqui, irmãos. E vocês sabem, tudo que a gente dá à vida, ela manda de volta. Diz que uma vez um garotinho andando com o pai numa selva, o pai na frente, a uns 2 metros, o garotinho bateu o pé num tronco, que estava atravessado a um trieiro, por causa de uns arbustos ali, o menino não viu, gritou. Ai, aí tem o eco da mata, sabe? Aí o eco respondeu, Aí o menininho falou: pai, me machuquei, e o que me dói não é o meu machucado, é que tem alguém na mata caçoando de mim. Aí o pai falou: não, filho, não tem ninguém na mata não. Quer ver? Olha aqui, alô, 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 o eco. Só que a gente chama de vida. O que a gente dá a ela devolve. E foi o que aconteceu aqui. Observa agora, irmãos. Olha o que diz no verso 23. Então o rei muito se alegrou quando Daniel, e ordenou o rei, verso 24, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, serpente não se deixa descendentes, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha caído ao fundo da cova, os leões tinham espedaçado todo nos dentes. Compreenderam? Ei, tem um negócio aqui que a gente lê, não passa despercebido de novo. Eu preciso explicar. Os leões ia ganhar o que em comer Daniel? 84 anos, ossos duros, porque quanto mais a gente vai envelhecendo, os ossos vão ficando duros. As carnes, a gente mexe com boi, o boi é 19 meses para abater. Se você abater com 25, já é vaca magra, é peso de vaca fraca. Carne dura, o preço lá embaixo. Carne ruim. Entendeu? Então os leões olharam assim e pensou: rapaz, isso não alimenta ninguém. Não vou perder meu tempo com isso. Vai quebrar meus dentes? Carne dura, nós vamos ficar mascando aqui, chupando o caldinho desse idoso aqui, até amanhecer o dia. Eu acho que vem coisa melhor amanhã. O que eu aprendo com isso, irmãos? Se Deus foi fiel com os leões, retribuindo a melhor carne com os leões, o que não será para você também? Até os leões foram beneficiados sendo fiéis a Deus. No outro dia tinha banquete, molinho, café da manhã, que dava para comer até 3 dias. Era muita gente, era 120 esposas, vamos colocar 120 filhos, ou 240.
Mas esses presidentes, quanta gente tinha ali naquela cova, hein? Um monte de gente. Aqui nós vamos passar meses comendo carne boa. E tem um detalhe, vamos deixar uns vivos no cantinho ali, para não perecer. Por favor, não me explique por que Deus permitiu aquilo, que é um estudo que eu tenho que te falar. Deixa isso para lá. Vamos fazer igual comer peixe, o espinho você deixa no canto do prato. Você come o que você entende, o que pode. Aquelas coisas que você não compreendeu da Bíblia, deixa ali, um dia você vai compreender. Um dia a gente pode vir aqui falar sobre isso. Mas não perca a cabeça com isso não. Compreenda nessa manhã que vale a pena ser fiel a Deus. Queridos jovens, nesta manhã eu falo em nome de Jesus, vale a pena você se preservar. Não cedendo ao sexo antes do casamento, seja fiel a Deus. Adolescentes que estão me assistindo, não se venda por nada. O seu valor é inestimável na presença de Deus. Você é um príncipe no reino de Deus. Você está na Babilônia porque você nasceu nesse mundo. Você não tem culpa de ter nascido aqui, mas não se perca nesse mundo. Ah, mas é vergonhoso dizer que é virgem. Vergonha é fracassar. Vergonha é ser mãe solteira e sem perspectiva, sendo que você poderia se preservar na vida. Vergonha é você correr aí da polícia por causa de drogas, mas que você poderia se preservar e não envolvendo com drogas. Seja fiel a Deus em tudo. Porque eu tenho certeza que você vai prosperar. Daniel prosperou por causa da fidelidade a Ele, a Deus. Porque, irmãos, um camarada, o rei Dario falou, olha, se ele é fiel a um ser que ele nem vê, ele vai ser fiel a mim que eu estou do lado dele. Vocês compreenderam, irmãos, a fidelidade a Deus? Todos os aspectos. E por fim, do verso 25 ao verso 27, o rei baixa um decreto, para todo mundo temer e tremer diante do Deus de Daniel. Ou seja, aquilo que eles queriam destruir, foi o meio que levou à conversão de uma nação. Você é colocado aonde você está para testemunhar. Não importa onde você estiver, você é colocado para testemunhar. Minha esposa sempre diz, eu acho bonito, ela fala, mainha sempre nos dizia, não pega nada de ninguém, que vocês podem estar sendo testados. Ela criou, acho que só mulher, 11. Nenhuma perdida. Parece que tem 2 que não são da igreja, mas são mulheres dignas. O resto tudo na igreja. Você cria um batalhão de moças, e tudo na igreja, não é normal. Não é normal. Por isso eu digo, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena. O rei ganhou uma batalha, e aí levou o príncipe para seu harém, e pediu para que uma prostituta do seu harém educasse esse príncipe. Falou, olha, deixa ele enjaulado. Deixa ele enjaulado. Não escova os dentes, não corta barba, não corta cabelo, dê só lixo para ele comer, não dá banho. E quando ele perguntar por que aquilo, fala para ele que é o que ele merece, ele é um fracassado. E diga para ele que ele pode reverter tudo isso se ele renunciar o seu título. E ela ensinava palavrões para esse menino, desde pequeno. E vocês sabem que a primeira infância crava.
E esse garoto cresceu. Quando ele estava com 20 anos lá enjaulado, essa prostituta ficou encucada, que esse menino não falava nada, ao contrário, sempre calado, e obedecendo tudo aquilo ali. Um dia ela ficou encucada, ela falou, peraí, eu tenho que perguntar por que isso? Eu tenho que perguntar. Por que você chegou aqui criança? A minha responsabilidade é deturbar seu caráter. E a gente não dá banho, não escova, etc e tal, e você crescendo como um bicho. E você nunca revidou. Ele falou, porque sou filho de um rei. Porque sou filho de um rei. Vocês podem fazer o que quiser comigo, nunca vai tirar esse título de filho de rei. O mundo pode tentar destruir você, mas lembre, sou filho de um rei. As tentações lá na faculdade, lembre, sou filho de um rei. Lá na empresa, lembra, sou filho de um rei. Não se venda, continue fiel, que muito em breve a recompensa vai chegar. E eu estou dizendo aqui ainda, estou falando de recompensa quando Jesus voltar, não, que a promessa é para cá. Aquele que deixa pai, mãe, isso, por amor de mim, do Evangelho, receberá 100 vezes nessa terra. E muito mais na eternidade. A promessa é prosperar aqui primeiro. Sabe por quê? Porque é um aperitivo. Você já esteve no restaurante, né? Aí o garçom chega e fala, olha, eu vou te dar uma amostra grátis do que vai vir aí. Tá? A sua prosperidade é em 100 vezes mais do que você vai deixar aqui, e as 100 vezes mais que você vai receber, é só a degustação. É só a amostra grátis, viu, irmão ancião? Só a amostra grátis. É como se Jesus estivesse falando, filho, se com a amostra grátis já está bom demais, você vai abandonar o que é eterno? Quantos gostariam nesta manhã de dizer a Jesus, quero continuar a ser fiel a Ti? Custe o que custar. Eu quero começar minha fidelidade desde jovem, na meia idade, na melhor idade. Eu quero ser fiel a Ti, custe o que custar. Quantos gostariam? Deus viu você com a mão levantada, mas Ele vai te dar uma oportunidade a mais agora, sabe qual é? Minha esposa vai cantar o hino final. Você levantou a sua mão, eu vi, a igreja viu, mas você vai poder fazer algo que só Deus está vendo. Sabe o que? Durante a música, você baixar a sua cabeça e falar, Senhor, eu fui um problema até aqui. É você e Deus. Conta para Deus o que você conseguir contar do que você já passou. As suas lutas, as suas tentações, as suas frustrações, aqui. Sabe por quê, Senhor? Porque até aqui eu fui sozinho. Mas daqui para frente eu quero andar contigo. Faça esse compromisso com Deus, que você vai ter 2 histórias para contar nessa terra. Uma ontem para trás. E outra daqui para frente. Ela vai cantar. E você ter essa oportunidade com Deus. Você que se sente como eu neste momento, com medo de estar longe de Jesus, com medo de negar a sua cruz.
você que olha em volta e não pode abandonar os brilhos deste mundo, prazeres que te prendem, valores que não podem perdurar. Você que sente tanta falta de Jesus, mas sente estar tão longe que não pode mais voltar. Você que como eu não sabe como abandonar tudo aquilo que o afasta de Jesus, saiba que Jesus te aceita hoje, assim como estás. Ele vai até o infinito só para te buscar, dá vida para que possa lhe salvar. Seu amor não mede altitude nem distância, ultrapassa os teus pecados e te alcança, com ternura te convida a voltar. Esse é o meu Jesus, é a paz, é o amigo mais sincero. Com ele tua vida sempre toma um rumo certo. Com ele as dores já não doem tanto assim. Esse é o teu Jesus, é a voz que sempre chama e nunca te acusa. É o braço aberto que nunca te recusa. E ele é o peito onde você vai se encontrar e vai descansar. Obrigada, Jesus. Senhor, fizemos nesta manhã 2 compromissos com o Senhor. Um público, momento que levantamos as mãos, expressando o nosso desejo de sermos fiéis ao Senhor, custe o que custar. O outro, agora só entre nós individualmente e o Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude a vencer aqueles pontos fracos que sempre temos caído. E que bom que o Senhor sempre tem nos aceitado e nos dado força a superá-los. Abençoe essa igreja e todos os seus membros, em nome de Jesus, amém.